Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Professores estaduais devem fazer greve na semana que vem. Exército anuncia fim das delegacias militares. E ainda os preparativos para o espetáculo Arte e Movimento. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. O município de Estrela pagou de forma antecipada a segunda parcela do 13º salário. As dificuldades econômicas enfrentadas por outros municípios do Rio Grande do Sul foram superadas pela gestão de Estrela. Os servidores públicos municipais receberam hoje o valor correspondente a 60% dos subsídios antecipadamente. O prefeito eleito de Lajeado, Marcelo Calmo, definiu os titulares de mais 2 secretarias do seu governo. O vereador Lorival Silveira, do PP, será responsável pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Já o Departamento de Trânsito fica a cargo de Carlos Kaiser, do PP. Calmo já havia definido outros secretários. Tovar Grande Muscoff assume a pasta da Saúde, na Educação Vera Plain, na Secretaria de Meio Ambiente Luiz Benoit, Andréia Brizolara na Administração e Guilherme Tché na Secretaria da Fazenda. Nessa semana, o Exército anunciou o fim das delegacias militares. Em Lajeado, a delegacia instalada era responsável por atender 29 municípios da região. A medida faz parte de um projeto de enxugamento de todo o serviço militar, mudança que vai influenciar no dia a dia dos gaúchos. O fim da delegacia militar, local onde era feito o alistamento, incorporação, licenciamento e retirada de documentos militares e outros serviços. Então agora vai ter essa diferença de não haver mais a delegacia. Os documentos tramitarão da junta diretamente para os postos de recrutamento e mobilização, que no caso aqui da nossa região, os municípios da nossa delegacia passarão a ser subordinados diretamente a Porto Alegre. Mudança que vai influenciar diretamente na vida dos gaúchos, que precisam se alistar. Sem as delegacias, o processo precisa ser feito pela internet. Ou seja, o cidadão não necessariamente precisa vir à junta do serviço militar para proceder o seu alistamento. Ele consegue proceder o alistamento mediante o uso do computador, um tablet, um smartphone, e ele consegue, acessando o programa de alistamento, ele preenche uma espécie de um formulário e ele procede o seu alistamento. Não há mais a necessidade dele vir até a junta do serviço militar para proceder o seu alistamento. No Rio Grande do Sul, as delegacias vão ser reduzidas e transformadas em 5 postos de recrutamento e mobilização. O Exército espera tirar da atividade meio, que é a atividade administrativa, tirar em torno de 1.000 militares que passarão para as unidades de corpo de tropa, dando um enfoque maior na atividade fim, que é a atividade operacional, e deixando menos militares na atividade meio, que é a atividade administrativa. Os outros serviços que eram feitos pelo órgão agora são de responsabilidade da junta militar de cada município. Independente do alistamento, nós temos outros casos que necessitam da montagem de processos, né, através de requerimentos. Temos aí pessoas que portam necessidades especiais, algumas que pedem adiamento de incorporação por motivos diversos, desde que amparados no regulamento. Então, esses casos, diferentes da normalidade do alistamento, o pessoal tem que procurar a junta, e a junta que vai montar esses processos, encaminhá-los não mais para as delegacias, mas sim para diretamente os PRMs, que no nosso caso vai ser o de Porto Alegre. Segundo o atual chefe da Delegacia de Serviço Militar de Lajeado, com essa mudança, as juntas militares ganham mais força. Hoje tem concerto de Natal. O grupo Associação Cultural Vocalize se apresenta em frente à Casa de Cultura aqui de Lajeado, às 20h30 da noite. A gente vai para um breve intervalo, na volta falando sobre o espetáculo de patinação. A 19ª Delegacia de Polícia Regional de Lajeado possui novo titular. Miguel Mendes Ribeiro Neto assumiu o cargo na última quarta-feira. Com 17 anos de carreira na Polícia Civil, o novo delegado tem como objetivos combater o tráfico de drogas e os homicídios.
O ambulatório de especialidades do Centro Clínico Univates vai disponibilizar atendimentos nas áreas de dermatologia, alergia, imunologia e reumatologia. Com essas novas especialidades, o Centro Clínico passa a oferecer atendimento em 11 áreas pelo SUS. Somente na dermatologia vão ser realizadas cerca de 40 consultas semanais, além da realização de exames. O último show do ano, a Academia de Patinação Arte e Movimento apresenta o espetáculo Uma Noite no Cinema. São esperadas cerca de 2.000 pessoas para a noite, que vai ter cerca de 300 patinadores. Patinação e filmes. Assim vai ser a apresentação Uma Noite no Cinema. Crianças de todas as idades participam do evento, que vai contar com surpresas preparadas pelas professoras e organizadoras Jorge e Gabriela. Uma Noite no Cinema, então, vai apresentar grandes clássicos, grandes surpresas, é bem temático, começa como o início de um cinema, muitas surpresas, e como a gente está vendo também, assim, algumas coisas infantis que a gente tem, né, umas surpresas para as crianças pequenas, e alguns clássicos mais antigos para o pessoal que viveu também em outras épocas e conhece esses filmes famosos. O último show do ano teve uma preparação de 3 meses. Os Miseráveis, Madagascar, A Pantera Cor-de-Rosa e Titanic são alguns dos filmes que vão ser apresentados pelos patinadores. Isso é o momento que elas têm para brilhar. Então a gente prepara muito essa questão psicológica, a questão delas estarem prontinhas e brilharem com as suas fantasias, com tudo, e elas esperam, as famílias convidam, e quando chega na dança procuram o pai e a mãe, procuram os avós, os amigos, abanam. Então é bem legal porque é o momento delas, é o momento de brilhar e fazer o seu melhor. Stella começou a patinar aos 2 anos de idade por incentivo da mãe, professora de patinação. Hoje, aos 11, já participou de diversas competições internacionais. Eu vou dançar Charlie Chaplin, papel especial. Vou dançar um duo com mais uma colega minha. E vou dançar mais 3 danças com o meu grupo de competição. Já Glauber foi conquistado pela patinação. Hoje, ele é aluno e monitor das aulas da academia. Vai fazer uma participação especial no show. Com as pequenininhas, Gustavo Adolfo, eu vou me vestir de panda e vou participar de uma dupla de patinação, que é o que eu desde o início também fazia, eu fazia dupla. Antecipado, então, até amanhã de tarde na loja Baby Kids e Teens, aqui em Lajeado, no centro, ao valor de R$15. E na hora a gente vai ter ingresso no valor de R$20. Crianças até 5 anos não pagam, são isentas. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar também, que a gente tem dentro das surpresas, muitas apresentações que têm atletas de nível estadual, nacional, fazendo participações especiais com grandes performances para dar uma alta técnica para o show também. O espetáculo é amanhã, às 8h30 da noite, no ginásio Nelson Branquer. Fica o convite. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, divulgou o Índice de Desempenho Industrial do mês de outubro. Foi registrada a queda de 1% se comparado a setembro. Faturamento real, compras industriais, horas trabalhadas, massa salarial real e a utilização de capacidade instalada sofreram queda. Somente o emprego subiu em 0,2%. A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem previsão do tempo aqui no Jornal da Univates. A empresa Herenoderna anunciou a extinção de linhas no bairro Carneiros e no loteamento Verdes Vales, em Lajeado. O corte foi decidido a partir de assembleia realizada com moradores na terça-feira. A diminuição no número de passageiros, principalmente em horários intermediários, motiva a diminuição do itinerário. 27 pessoas que usam o transporte público participaram da reunião e sugeriram mudanças à empresa. 2 horários serão colocados a pedido dos moradores, 9h30 da manhã e 13h30 da tarde. Eles ainda concordaram com a extinção das linhas dos horários 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, 11h30 da manhã, além dos horários da 1h30, 2h30, 13h30, 4h30, 5h30 e 6h30 da tarde. Todos no sentido centro-bairro. A medida começa a valer no dia 2 de janeiro. Em encontro ontem à tarde, o prefeito de Estrela, Rafael Malman, formalizou a proposta de cedência de um prédio para a Coordenadoria Regional de Saúde, a 16ª Coordenadoria. O órgão estadual precisa deixar o imóvel que ocupa em Lajeado no prazo de 90 dias.
A data foi fixada na terça-feira pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que é dono do edifício, que fica na esquina da Avenida Benjamin Constant com a Rua Saldanha Marinho, no centro da cidade. Pelo menos 6 imóveis já foram visitados em Lajeado. As propostas de locação estão sendo analisadas pelo governo do Rio Grande do Sul, porém todas superaram os R$11 mil que atualmente são gastos no aluguel do prédio. A prioridade é ficar em Lajeado, conforme o coordenador regional de saúde Ramon Thiago Zucchetti, mas outra alternativa pode ser avaliada dependendo da resposta do Estado. O trânsito foi liberado na BR-386 no sentido capital interior em Lajeado por volta da 1h30 da tarde de ontem. O fluxo de veículos estava bloqueado na altura do quilômetro 347, no viaduto sobre a Rua Bento Rosa, desde terça-feira. O trecho recebia reparos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Sul, o DENIT, com reforço das vigas. A Polícia Rodoviária Federal de Lajeado informou que os trabalhos foram concluídos e que não deve ocorrer novo bloqueio no trecho. Motoristas que transitaram pela rodovia relataram congestionamentos de 1 hora no trecho entre Estrela e Lajeado. Apesar da liberação do tráfego na BR-386, o motorista que vem de Estrela ou do bairro Carneiros não pode ingressar para o centro de Lajeado pela Rua Bento Rosa ou fazer o retorno no sentido à capital. Já no sentido inverso, para quem vem de Lajeado, estão liberados o retorno e o acesso ao bairro Carneiros. O fluxo pelas vias laterais está liberado. Agora a previsão do tempo: amanhã o sol até pode aparecer por alguns intervalos, mas ao longo do sábado também são esperados períodos de céu encoberto com pancadas de chuva. Confira as marcas previstas para amanhã. Em Lajeado a temperatura fica entre 18 e 26 graus. Em Putinga fica entre 17 e 25. Já na cidade de Imigrante a mínima deve ser de 18 e a máxima de 26 graus. Depois do intervalo a gente fala sobre possível greve dos professores estaduais. Já voltamos. O Clube Esportivo Lajadense segue trabalhando internamente para estruturar a equipe que vai disputar a divisão de acesso do Gauchão 2017. Sob o comando dos olhares do técnico Rodrigo Bandeira, a direção e departamento de futebol estão com 70% do elenco fechado para a competição, que começa no dia 5 de março e vai até o dia 16 de julho. O Lajadense possui 22 atletas confirmados no grupo. Atletas conhecidos da torcida como o goleiro Paulo Henrique, que substituiu Giovani na reta final do Gauchão, Marabá, Capitão e Laércio não permanecerão na próxima temporada. Já os volantes Maurinho e Matheus Santana estão garantidos no time. Os professores estaduais aprovaram greve contra o pacote de medidas para combater a crise financeira do Rio Grande do Sul, anunciado pelo governador José Ivo Sartori. A paralisação começa na próxima terça-feira, dia 13, e deve se estender até a votação dos projetos na Assembleia Legislativa. Semana que vem deve começar mais uma greve dos professores estaduais. A decisão foi tomada na tarde de ontem em assembleia realizada pelo CEPERS em Porto Alegre. A greve já havia sido aprovada pelo Conselho do Sindicato na quarta-feira, mas foi levada à votação junto aos 42 núcleos que estiveram reunidos na capital. Desde a assembleia do dia 18 que a gente fez, então a gente estava dando sinais que isso ia acontecer se o governo não nos pagasse o 13º corretamente. Então, como a proposta dele veio que seria que a pagamento uma parte agora e uma parte só no final do ano que vem, né, em novembro do ano que vem, então foi tomada essa decisão, daí para ver se a gente consegue receber o 13º em dia e o nosso salário volta a ser pagado em dia também. A ideia nossa é que claro, que todas as escolas aderissem, né, e nós vamos ter desde terça-feira, dia 13, lá na praça vai ficar um acampamento daí fazendo vigília até o dia da votação daí, né, para fazer pressão lá em Porto Alegre, na Praça da Matriz. A mobilização deve alterar mais uma vez o calendário escolar, que já foi modificado pelas outras paralisações realizadas ao longo desse ano. A mais longa durou quase 2 meses. Foram 54 dias de greve. Além da paralisação das atividades, que deve começar na terça-feira da próxima semana, os professores também cogitam outro tipo de manifesto, que é não entregar as notas no final do ano. As escolas
né, até eles já estão praticamente, né, todo mundo se caminhando para encerramento, elas terminam todas as avaliações, só não entregam na secretaria as notas, né? Então, no caso, o ano fica em aberto, né? Os alunos não têm o resultado final, né? Então, isso a gente também mobiliza mais até a comunidade escolar, que envolve de todos, né? Em resposta, o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Educação, divulgou uma nota. Nela, avalia a greve como uma medida equivocada e inoportuna, já que o ano letivo termina no dia 23 desse mês. Ao final, diz acreditar que os professores estaduais vão encerrar o ano letivo na data prevista, em respeito aos alunos e à comunidade escolar. O Jornal do Univate de hoje fica por aqui. Amanhã tem as principais notícias da semana, a partir das 6h30 da noite, com Júlio Lenhar. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa noite e um ótimo final de semana.